Olá, eu sou o professor Antônio Marcos e hoje nós vamos dar início a uma nova série de 4 vídeos falando sobre organizações. Nesse primeiro vídeo nós vamos ter um primeiro contato sobre alguns conceitos, algumas informações para nós podermos entender melhor sobre esse conteúdo. Antes, porém, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser avisado, dê o seu feedback e vamos iniciar a criação de um círculo virtuoso. Várias pessoas podem ter necessidade desses conhecimentos. Quanto mais nós distribuirmos esses vídeos, divulgarmos esses vídeos, compartilharmos os links, mais pessoas poderão ter acesso a esse conteúdo, que poderá ser útil para todas as pessoas. Então, vamos iniciar uma grande ação de compartilhamento dos vídeos. Me acompanhe, então, para nosso primeiro vídeo sobre as organizações. Inicialmente, vamos ver o que nos diz os dicionários como definição para organizações. Ao olhar no dicionário, nós vamos encontrar pelo menos 3 definições sobre organização. A primeira, ato ou efeito de organizar-se, ou seja, a ação de organizar. Então, a organização é uma ação de organizar, é um verbo, né? A segunda é como composição e estrutura regular das partes que compõem um ser vivo, ou seja, uma definição biológica do ser vivo. Organização é a composição e a estrutura das partes que compõem o ser vivo. A terceira, que é a que a primeiro momento nos interessa mais, é aquela que nos leva às organizações, empresas e outros tipos de organizações sociais, e vem definida como instituição, associação ou entidade que atua no âmbito dos interesses comuns. Mas veja que a definição que nos é dada, né, para a organização, essa terceira, não nos explica, né, de uma maneira mais completa o que é uma organização. É uma organização como empresa ou uma organização de governo. Vamos então dar uma olhada na definição de organismo, né? Organismo, ser vivo, né? Porque a segunda definição nos remete a isso. E aí nós vamos encontrar a seguinte definição: forma individual de vida. Qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. Ora, como a raiz de organismo e de organização é a mesma raiz, né? Nós podemos, então, por analogia, dizer que instituições, associação ou entidades que atuam no âmbito do interesse comum se compõem de órgãos ou de outras estruturas que interagem para executar diversos processos. Então, a gente pode começar a entender um pouco melhor a definição de organização. Mas vamos continuar, então, nessa abordagem biológica. Os primeiros organismos da Terra foram organismos unicelulares, compostos por diversos elementos. Segundo o biólogo, Bruce Lipton, e é um dos criadores da epigenética, um dos principais fatores do desenvolvimento dos seres vivos é o processo de especialização das células que compõem os organismos complexos, ou seja, a divisão do trabalho. Então, veja que interessante, né? Segundo esse autor, segundo Lipton, a divisão do trabalho é anterior à existência do homem. Ela começa lá nos organismos unicelulares, lá nas células. Então vamos procurar entender um pouquinho essa visão do Lipton, né? Vamos ver o que ele nos diz a respeito. Durante 2,75 bilhões de anos da história da Terra, os únicos habitantes vivos foram os organismos unicelulares.
né? Organismos vivos unicelulares. Composto de quê? Organelas e estruturas, conforme nós vimos na definição, né, de organismos. Quanto mais consciência um organismo tem do ambiente que o cerca, consciência, né, o organismo interage no ambiente, né, ele age sobre o ambiente e recebe a ação do ambiente. Então ele forma uma consciência, e quanto maior essa consciência do ambiente, melhores são as suas chances de sobreviver. Em função disso, quando as células se agrupam, aumentam exponencialmente sua consciência do meio ambiente, ou seja, aumentam exponencialmente as suas chances de sobrevivência. Então, em função disso, as células começam a se agrupar para ter maior possibilidade de sobrevivência. Nos últimos 750 milhões de anos, surgiram os primeiros organismos multicelulares. Inicialmente colônias, agrupamento de células, né? Cada um com a sua vida individual, mas agrupadas para aumentar a sua chance de sobrevivência. Mas que em pouco tempo se transformaram em organizações de milhões, bilhões ou mesmo trilhões de células. E nesse tremendo aumento, né, de organizações, começa a haver a especialização das células, começam a se constituir órgãos, organismos multicelulares com órgãos especializados. Essas sofisticadas comunidades subdividem sua carga de trabalho com mais precisão e eficácia que nossas maiores empresas e corporações mundiais. Olha que interessante que ele nos coloca, né? Os organismos vivos multicelulares, constituídos de células com funções específicas, desenvolvem seu trabalho com mais precisão que as organizações criadas pelos homens. O método mais eficiente ainda é ter indivíduos especializados para cada tarefa. Olha só, a divisão do trabalho na biologia, né? Uma divisão do trabalho orgânica. E essa abordagem orgânica que vai ser utilizada pelo sociólogo Émile Durkheim no final do século XIX. Na sua obra A Divisão do Trabalho Social, ele vai nos dizer que a divisão do trabalho aumenta simultaneamente a força produtiva e a habilidade do trabalhador. Então, o homem, a partir do momento em que começa a se especializar em algumas atividades, deixando as outras atividades para outras pessoas realizarem, né, ele começa então a aumentar a sua força produtiva e aumentar a sua habilidade, ele vai se especializando. Ela é a condição necessária do desenvolvimento intelectual e material das sociedades, ela é a fonte da civilização. Ou seja, a divisão do trabalho, a constituição de organizações pelo homem vai ser a grande fonte da civilização humana. Ele vai ainda dizer que propomos chamar orgânica a solidariedade devida à divisão do trabalho. Orgânica, por quê? Tem uma origem semelhante à divisão do trabalho orgânico, que foi visto lá das células, né? E aí ele está dando um significado aqui de solidariedade, de complementariedade dentro da sociedade. A divisão do trabalho cria uma solidariedade que é de complementariedade. Pessoas fazem atividades que são complementares para outras pessoas que não realizam aquela atividade. É interessante essa abordagem do Émile Durkheim. Um outro sociólogo lá no século XIX, e esse sociólogo é muito importante para nós, né, quando nós falamos em administração, porque ele é considerado também um dos pais da administração pelos seus estudos, e um deles, dos principais, o estudo das organizações, vai nos dizer que organizações são grupos sociais. Todas as organizações são grupos sociais. E os grupos sociais se dividem em dois grandes grupos. Dois agrupamentos. Nós temos os grupos sociais primários,
são resultado de relações pessoais, como a família, grupos de amigos, de vizinhos, grupos de interesse social, associação de bairro, por exemplo, grupos profissionais, associações de profissionais, de voluntários, de artistas, amadores. Então, são os grupos sociais primários. Esses grupos são também denominados grupos informais ou organizações informais, nos quais as pessoas entram e saem voluntariamente, com exceção da família, de todos os demais grupos informais ou grupos sociais primários, as pessoas entram e saem voluntariamente. O segundo agrupamento social são os grupos sociais secundários. Os grupos formais são grupos constituídos, definidos por regulamentos, por regras, por normas explícitas, ou seja, divulgadas, escritas, né? Esses grupos têm definição de objetivos, eles são criados para realizar objetivos, uso de recursos, divisão de atividades do trabalho, né? Divisão do trabalho e processos de transformação. Então, são as organizações que são o principal objeto de estudo da administração. Empresas, organizações de governo e outros tipos de organizações que nós vamos ver nos próximos vídeos. Ele ainda nos diz, né, que nas organizações a interação é realizada por meios formais, as organizações formais, né, diferente das demais entidades sociais, né? Nas organizações formais, os meios de relacionamento, de interação, são formais, são definidos formalmente, né, como que deve se dar essas relações. As organizações têm as suas atividades direcionadas a um propósito, objetivo. Ela existe em função de um objetivo, realizar alguma coisa. São criadas para fazer algo. E as organizações transcendem a vida dos seus membros. Elas podem continuar existindo mesmo depois que aqueles membros originais que a criaram já não estejam mais entre nós. Então elas transcendem a vida dos membros. Elas podem ter uma existência muito maior e indefinida. As características das organizações formais, né, segundo Weber, né, primeiro, envolvem relações sociais, relações entre pessoas, de forma formal, né, nas organizações formais. Segundo, possuem fronteiras. Todas as organizações, formais ou informais, possuem fronteiras. Existem aquelas pessoas que participam da organização e aquelas pessoas que estão fora da organização. Então, existe uma fronteira muito bem definida, o que faz parte da organização e o que não faz parte da organização. Existe uma ordem e estruturação das interações. Essas interações, essas relações pessoais, elas acontecem de uma determinada forma, dentro de uma determinada estrutura, dentro de uma determinada ordem, formal ou informal, dependendo do tipo da organização que nós estamos tratando. Se é organização formal ou organização informal, se é um grupo primário ou um secundário. Existe uma hierarquia e divisão do trabalho. Pense na família, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, né? Então existe uma divisão do trabalho, existem papéis definidos para os componentes daquela organização, existe uma hierarquia, qualquer que seja a organização, formal ou informal. Então, a organização ela pode ser formal e a organização ela pode ser informal, dependendo da sua origem. Organização formal, grupos sociais secundários. Organização informal, grupos sociais primários. Segundo Richard Hall, né, nós temos organizações na nossa sociedade, o homem cria organizações para realizar tarefas que individualmente seriam muito difíceis ou impossíveis de serem realizadas. Aliás, nós nascemos em um mundo de organizações. Desde a nossa concepção, nós estamos participando de organizações.
o nosso pré-natal, realizado em organizações. Nós nascemos em organizações, nós nos desenvolvemos na infância participando, interagindo, fazendo parte de organizações, começando pela família e depois organizações formais, como escola, né? Todo o tratamento de saúde em hospitais, em clínicas. Então, a nossa vida em sociedade é uma vida em organizações. E aí, lembrando, né, lá do Durkheim, né, organizações que possibilitaram o desenvolvimento social através da divisão do trabalho, através da especialização das pessoas do trabalho. Segundo Maximiano, as organizações formais podem ser vistas também como sistemas sociotécnicos, ou seja, sistemas sociais e sistemas técnicos, organizações formais, né? Então nós temos o sistema técnico, que é composto pelo objetivo, que é a origem da organização, ela foi criada para realizar alguma coisa, né? Recursos que serão necessários para atingir esses objetivos, processos que terão que ser desenvolvidos, regulamentos, as regras, a organização é formal, ela tem regras, regulamentos explícitos, e uma tecnologia, um know-how, um conhecimento qualquer que será utilizado para realizar essas coisas. Então, é um sistema técnico e é também um sistema social. E como sistema social vai envolver, além da estrutura formal, né, também grupos informais, grupos formados por interesses pessoais das pessoas que compõem aquela organização e que irão aderir ou não a esses grupos de acordo com as suas vontades. Um outro componente é a cultura organizacional e um terceiro, o clima organizacional. Vejam, esses três componentes, né, que envolvem, que compõem o sistema social das organizações formais, serão objetos, inclusive, de vídeos específicos, né, que nós vamos tratar. Então, nesse momento é importante a gente ter essa concepção, né, ter esse conhecimento que as organizações formais têm essa composição. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê o seu feedback positivo. Se por acaso não gostaram tanto assim, o seu feedback negativo, por favor, qualquer que seja o feedback, não esqueçam de também dar o seu parecer, né, dar sugestões através de e-mail ou aqui através do próprio canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para ser avisado dos novos vídeos. Nós teremos ainda mais vídeos sobre esse assunto e outros que estão sendo já preparados. E não esqueça de enviar o link a todos os seus contatos. Vamos criar um círculo virtuoso, né? Distribuindo a todos os contatos, comunicando a todas as pessoas a existência desses vídeos para que ele possa ser acessado e esses conhecimentos possam ser utilizados por todas as pessoas. Muito obrigado pela atenção e na próxima semana nós teremos então o próximo vídeo ainda sobre organizações. Obrigado.